Donatos em Revista no ar e agora apresentando... Oh, Evaldo, vamos mostrar aqui, enquanto você vem pra cá, eu vou ler, que está escrito na contracapa, que foi postado aqui por Magno Missirian, professor e arquiteto. Da necessidade de dizer mais, Ivone perpassa pelo conto e registra a história real numa ficção surreal, tão real que representa o próprio comportamento social inculturado. O homem foi alto aqui, rapaz. Afundou aqui. Novos valores e referenciais se misturam com o novo hábito de se relacionar. Algo tão próximo e ao mesmo tempo tão distante em supostos encontros virtuais que nos induz a viver a Matrix constante sem nos darmos conta. Isto é, viver num outro mundo, noutra esfera. No virtual tudo é possível acontecer, mas não temos controle algum, nem domínio absoluto, assim como na própria Matrix, se bem que na vida real não é diferente. Interessante que você colocou isso hoje, hein? Ah, você leu daqui? Ah, danadão. Ivone faz por meio de parágrafos um diálogo contemporâneo, reflete nesse plano que se deseja e busca-se em outros, algo tão particular da linguagem poética que já dominava. Surpreende pela simplicidade das palavras, dos fatos, apropria-se dos termos, do tempo, dos planos, sobretudo, revela não só pelas letras a realidade, mas a mulher surpreendente que se tornou. Mas que se tornou faz muito tempo, né? Que você já é surpreendente há muito tempo. Você quer pegar agora, meu diretor, que é bonitinho aqui, ó? Pra você pegar a capa toda bonitinha, ó. Eu botei em cima da mesa, que é pra você ter o ângulo melhorzinho pra você. Vamos ver. Tá, vamos ver. É que você vai ter que enquadrar aqui pra pegar do lado de lá, né? Não, não é essa câmera que tá mostrando ali, ó. Por isso que a gente tem que se habituar a jogo de câmera. Quer ver qual que é a câmera que estava pegando? Olha lá, tá vendo? Bonitinha. José, um romance virtual. Escuta, falando dessa história, a carta, o telefone, certo? A internet hoje. Você reparou, e eu até comentei isso algumas vezes, que as famílias do antigamente, seus pais, eles ficavam na calçada, né? Esperando a outra família chegar para ficar trititi, batendo um papo, né? Podia chamar aquilo de sarau, né? E conversando numa região como a nossa, um tererezinho, em outro lugar um chimarrão. Era comum isso, comum. Né? Alguém que tinha uma habilidade musical, tocava um violãozinho, outro uma sanfona, né? Aí veio o rádio. Com o rádio já começou a diferenciar, porque alguns queriam ouvir notícias, então já atrapalhava, só ficavam as mulheres lá de fora. Quando chegou a televisão, aí acabou de vez. Aí a televisão chamou todo mundo para dentro de casa. E ela passou a ser a rainha do lar. Ainda assim mantinha, de certa forma, a família junto. Isso. Mas como o poder aquisitivo do brasileiro foi melhorando... Veio a era do computador, da informática. Cada um agora isolado. A televisão no quarto, televisão na sala, televisão lá na área de lazer. Então cada um assiste a televisão, conecta o seu computador na própria televisão e vai viajar na internet através da televisão, que é enorme a tela, né? E aí as pessoas que estão ali se conectam ao mundo, mas não se conectam mais com os de casa. Não. Não é verdade esse negócio? Infelizmente, a grande realidade dentro de casa é essa, né? Então tem que prestar muita atenção nisso. A internet ela é muito útil, sim, nos negócios. Eu já fiz negócios pela internet, né? Eu já fechei negócios pela internet, já viajei, conheci lugares pela internet, né? Lugares maravilhosos pela internet. Já estive nesses lugares pessoalmente, depois pude conferir que realmente era verdade. Mas você tem que tomar muito cuidado para não deixar a internet invadir a sua vida pessoal. Isso. Porque isso é muito complicado. É verdade. Você acaba perdendo contato com os seus, né? Você acaba perdendo vínculo e isso não pode. Nosso amigo Mário Lúcio de Azevedo, lá de Foz do Iguaçu, tá ligado no nosso programa. Daqui a pouco aparece o Diego de São Paulo e ele interage, é gostoso.
dá a opinião dele e tudo mais. Agora, por outro lado, talvez alguns casamentos até podem permanecer com a ajuda da internet. De que maneira? Uma mulher dessa aí, insatisfeita com o marido, ela ia procurar no meio da rua, ia caçar, tá? No meio da rua, uma forma de dizer, né? No encontro, do serviço, tal, pronto. E acontecia o pior. Na internet, ela pode estar fazendo algo semelhante, mas sem macular tão profundamente o marido. E aí ela vê a decepção, só que ela nem chegou a sair de casa. Fica quietinha. E vice-versa, eles também é a mesma coisa. Tem esse lado também. Tem esse lado também. A pessoa cai na real que fez uma bobeira e acaba, de repente, né? Se é na vida real, não tem conserto. Não tem conserto. Não é verdade? Mas também, nem por isso, pelo amor de Deus, mulherada e homens, não vão me fazer isso, tá? Só porque a gente está comentando sobre isso. A gente não está mandando vocês fazerem, por favor. É só comentando que existe. É só um comentário que existe, né? Existe. Por outro lado também, quantas vezes, porque a gente encontra o que a gente procura, né? Encontra. Tudo que a gente procura, a gente encontra. Então, a coisa se tá você quieta. entra ali para pegar alguma coisa errada, você vai encontrar. A coisa tá quieta, você vai lá e mexe, algo vai acontecer. Não se mexe no que tá quieto. Mexeu, danou-se. Eu me recordo num fato, até num rapaz espanhol mesmo. Eu estava numa sala de bate-papo que nunca mais entrei, porque aquilo ali, se existe uma porcaria na internet, é a tal da sala de bate-papo. Aquilo ali é o esculacho do esculacho. Fútil. Ali é totalmente fútil. Ninguém fala nada sério ali. E eu me recordo que esse rapaz entrou falando em espanhol e perguntou: "Eu necessito de alguém, por favor." E eu falei: "Deve ser gozação, eu vou lá. Acá estou eu." Rapaz, ele pediu para passar por uma sala que não tinha ninguém, certo? Eu fui. Você acredita que esse rapaz estava em vias de suicídio? O irmão dele, fazia 2 ou 3 dias, tinha tomado a namorada dele. E ele estava numa situação. Nós ficamos, eu tenho impressão que era noitão, eram as 8 horas da manhã, eu estava indo conversando com o cara. Certo? E para ele lá, minha filha, devia ser o quê? 12:00 por aí. Certo? Nenê, eu tenho uma amiga. Nunca mais encontrei, espero que não tenha suicidado. Pelo menos enquanto nós estávamos ali, ele até estava bem. Eu tenho uma amiga que nós nos conhecemos apenas pela internet. Não sei porquê, não sei como nós começamos essa amizade. Quando eu a conheci, foi algo semelhante assim, só que ela havia passado por um AVC. E ela estava se sentindo muito mal, mas eu não sabia. E nós começamos a conversar, de vez em quando eu entrava, ela entrava. E surgiu uma amizade bem legal, sabe? Daí você conversa de tudo também, né? É verdade. Você acaba tendo aquilo ali até como uma válvula de escape, um desabafo, porque uma pessoa dá a impressão até que você está no confessionário. Você está. Isso, não exatamente, claro. Aí foi muito bacana. Passaram-se mais ou menos uns 5 anos. Aí ela foi me contar que ela, na época em que nós nos conhecemos pela internet, ela havia passado por um AVC e que ela estava muito mal, ela só conseguia mexer com as mãos. Olha aí, tá ela vendo? não conseguia conversar com ninguém e eu dispensei muito do meu tempo para ela e que ela agradecia, sabe? E hoje ela já está bem, ela tem as suas dificuldades, mas ela já está bem. E ela é uma senhorinha de 60 e poucos anos. Olha que maravilha. Sabe? Tão bonitinho. Então, de certa forma, eu ajudei alguém. Isso é bom, sabe? O ser humano gosta disso, né? Então, acontece coisas legais sim também, sabe? Mas muito coisa legal. bacana. E é interessante você ter falado isso, porque eu sempre que posso eu conto a história de Jesus, que quando precisou de alguém para dar-lhe um ânimo, uma aflição que ele estava, que ele descreve como agonia mortal, ele escolhe os 3 melhores amigos que ele tinha entre os apóstolos e manda eles ficarem vigiando e orando enquanto ele vai orar. Ele volta, os 3 dormindo, roncando. Deve ter sido não, foi uma decepção que se ele já estava, né, perdendo sangue pelos poros ali, então acabou de arredondar. E aí ele tenta mais uma vez: olha, por favor, tente vigiar só uma hora comigo.
E aí, com aquela vergonha toda, ele falou, agora esse povo vai ficar acordado que só uma coisa. Vai e volta, os 3 estão dormindo de novo. Então, eu digo para você o seguinte, sabe? Há uma história bíblica que chama e enche os nossos olhos, a história de Davi. Um homem que tinha 500 mulheres e foi adulterar justamente com a única mulher de um soldado. Que ele não podia. Certo? Uma só, ele tinha 500, ele vai pegar uma que era do cara. Que era do melhor soldado dele. Do melhor soldado, que é Urias, né? Muito bem. De repente, aquilo lá se multiplica, não foi só uma noite, suponho, porque a mulher engravidou. Aí ele traz ele. Opa, vou botar ele para, né, tomar uns tragos bons comigo. Vou fazer ele dormir com ela. Pronto, você vai embora. Então, aquele dia lá, você fez o filho. E o homem falou, não, diante do meu rei... Não quer. Mas que eu não quero tomar de jeito. Não, mas eu estou mandando, nem mandando. Entendeu? Então tá bom. Fez uma cartinha e mandou ele levar. Isso era carta onde estava descrita a morte dele, né? Porque era para colocar bem na linha de frente. Então, homicídio. Você vê que a história sagrada, em todos os casos, morte por aquele tipo de adultério, morte por aquele tipo de homicídio. E Deus não fez nenhum e nem o outro. Quando Jesus coloca assim, ó, que a palavra mata e o Espírito vivifica, tem muita coisa que a gente tinha que repensar na cabeça de muita gente. Porque você vai na igreja e já vê, aquela lá é assim, aquela lá é assim. E tem aquelas pessoas, as pessoas te rotulam, imaginam aquilo de você e te veem só daquele jeito e não muda de opinião nunca mais. Isso, exato. Isso é complicado. E aí é que eu me faço a pergunta, será que essas pessoas terão o mesmo julgamento que Davi? Porque Davi, com tudo isso, era um homem segundo o coração de Deus. Sai dessa, hein? Mas em compensação, tem algum aí atribulado? Vai lá com Davi. Tem algum endividado? Vai lá com Davi. Tem algum aí que está chorando a morte do filho? Vai lá com Davi. E lá naquela caverna de Adulão, 400 pessoas nessa situação, ele se faz chefe de todos eles. Davi era esse homem, coração acima de qualquer coisa. E hoje em dia nós não temos mais. Então uma senhorinha dessa, ela até na beira do túmulo, ela vai estar lembrando da Ivone, que deu atenção para ela, entendeu? E que realmente naquele momento era tudo que ela precisava, de uma atenção de alguém pela internet ou por onde fosse. E ficou uma amizade boa, até hoje a gente se comunica. E como é que não vai ser? E não nos conhecemos. Tá vendo? Eu tenho um monte assim também, ao vivo. Beleza, mas como é que você sabe que você leva? Eu tô um pouco preocupado, rapaz. E é legal, Belê, que daí eu mando, por exemplo, quando eu tomei posse na Academia de Letras, eu mandei notícia para ela, mandei foto, né? Quando eu lanço o livro, eu mando foto do evento, mando as reportagens que saem no jornal, eu fotografo, mando para ela. Então, e ela, quando acontecem essas coisas para ela, ela também me manda notícia. Fala de neto, fala de filho, sabe? Do vizinho, da vizinha. Fala mal da vizinha, essas coisas, né? Comum, como se você tivesse como se fosse da família, como se fosse, né? E ficou uma amizade bem gostosa mesmo, sabe? Então, tudo é muito relativo, depende do contexto, da situação. Eu me recordo, fazia o que? Acho que estávamos um ano e meio separados. Eu entro numa sala, olha que interessante, eu entrei numa sala de evangélicos. Falei, aqui, né? Aqui vai estar todo mundo quietinho, bonitinho. E encontro uma senhora lá que puxou conversa, tal, falou que ela era presbiteriana, não sei mais o que, da cidade de Limeira ainda, né? E ela conversando, e aí, rapaz, lá pela segunda semana começa a se abrir, mas se abrir mesmo. Vive uma vida totalmente inútil, certo? Sente que os filhos a usam como se fosse uma empregada. E era uma mulher, pelo menos o rosto dela era lindíssimo, lindíssimo, um pouco além do peso, bastante além do peso, mas um rosto lindíssimo. E eu comecei a falar para ela, né? Como? Uma mulher tão inteligente como você, olha como é que você escreve, olha como é que você é ágil na conversa e tudo mais. E aquilo foi subindo o ego dela. Você acredita que a mulher se apaixonou, meu? E esse caso que eu até te falei para você aqui no intervalo. Hoje, esse casal
que viu a conversa minha, uma dessas longas conversas, no primeiro instante, foi ficar muito bravo, não sei o que e tal. E ela disse: alguma vez você falou essas coisas para mim? Vamos ler página por página aqui, ó. Alguma vez fez isso, alguma vez aquilo e tal. Você acredita que esse casal hoje vive as maiores maravilhas? Ele não gosta de mim, né? Claro que não. Mas... às vezes ajudou a acordar, né? Mas acordou hoje. Inclusive os filhos tratam. Era um menino que tá fazendo... A menina está fazendo medicina e o garoto está fazendo engenharia. Tudo lá em São Paulo. Entendeu? Quer dizer, eu fico assim pensando de uma conversa até impensada ali, surge uma questão como essa. E realmente eu via que ela tinha muito mais valor do que se podia imaginar. Então, trabalhos como esse na internet são fabulosos. Também tem outros, né, que você entra, a mulher quer bagunçar, bagunça, vamos lá, negócio que tem para tudo. Então, na verdade, agora quero saber uma coisa. Conta para mim a história que mais te emocionou das que você tem aí. Foi a história de um casal que namoraram um bom tempo. Tudo pela internet. Tudo pela internet. E ele veio para o Brasil. De onde que ele é? Ele era do Chile. Chile. E ele veio para o Brasil, eu conversei com ele, tive contato com ele, os dois me contaram a história dele, né? Como que foi o encontro deles. Caramba, o camarada ir para um outro país, olha, tem que ter chão aí, né? Tá e era louco. legal porque ele acompanhava ela nos lugares, ele era um senhor muito distinto, sabe? E... quantos anos ele e quantos anos ela? 48, 50 anos. Ele ou ela? Os dois, a média mais ou dos dois, menos. Não eram jovens, então por isso que era interessante. Os dois resolveram arriscar na história, resolveram acreditar, né? Mas, e encararam. A filha dela aceitou, os filhos dele aceitou, tudo uma boa, e viveram uma história bem bacana, até onde deu. Né? Depois. Mas eles casaram ou não? Não, eles viveram um bom tempo junto. Depois, acho que. Eu sempre digo assim, Benê, não adianta você ter um grande amor se no dia a dia você não tem uma boa convivência. Porque daí, ó, minha filha, o amor sai pela porta e a ternura sai pela janela. Entendeu? Então, amor, casamento, relacionamento, seja lá o que for, você tem que ter uma boa convivência, porque se você não tiver uma boa convivência, não Ivone, tem amor que resista, não tem paixão que perdure. Vamos imaginar sobre um outro ângulo. Quem tem amor já não teria essa boa convivência? Não. Porque eu acho que se a pessoa tem amor pelo outro, ela vai fazer de tudo para que esse outro seja feliz e ao mesmo tempo a faça feliz. Agora, se é uma paixão, ela pode estar restrita a momentos de cama. E aí, durante o dia, o pau come. Agora, eu acho que quem tem amor tem boa convivência. No fundo, você tem razão. O amor traz uma boa convivência. Só que as pessoas, elas confundem amor com paixão passageira. Aí que não é a mesma coisa. Tem, né, a coisa da obsessão, o amor do nunca ciúme. acaba. E eu tenho... O padre Fábio de Mello fala muito disso, e eu dou total razão a ele. Amor nunca acaba. Pode acabar a paixão. Começou de foi. Inventar a história que eu te amava profundamente, mas do tempo que conversa, malandro para delegado, isso de amor jeito que amor nenhum. Fica. Porque, veja bem, eu conheço casos de mulheres que abandonaram o marido, abandonaram filhos, sem razão maior. Você pergunta, não, mágoas passadas, tal. Escuta, mas não tem outra pessoa no pedaço? Não tem mais. Só que passou um ano e pouco, tá lá casado com outro cara lá. Você fala, vai, companheiro. Aí não, né? Quando existe o amor, meu Deus do céu, passa montanha, passa vale, passa arame farpado, passa o que for, mas aguenta. Ué, você não vê esses artistas, eles casam, gastam uma grana violenta para fazer o casamento, dali um mês, 2 meses, 6 meses estão separados? Amor aquilo? Não é amor. Da onde? Não é amor. Não é paixão. E a história mais singela, aquela assim, linda, né, de Cinderela, tem aí? Na verdade é uma mistura de tudo um pouco. Por isso que eu estou falando, uma dessas. Ela é uma mistura de tudo um pouco. Tem
Tem assim, eles conversando num bate-papo bem informal, bem descontraído. Ele às vezes ele sente ciúme dela, ela sente ciúme dele. Eles brigam pela internet. Eles fazem as pazes pela internet. Sabe aquela história do casal brigou, um sai batendo a porta e fica ali sem se falar há algum tempo? Nesse romance acontece a mesma coisa. Fechei minha janelinha. Ela faz isso, ele às vezes faz isso. Ficam dias sem se falar. Ele bravo, ela brava, magoada, ela preocupada. Ele às vezes preocupado com ela, querendo saber notícias sem notícias, até passar a raiva ou o ciúme um do outro, e eles voltam a se falar. E vai tendo toda aquela problemática, porque você também tem que, para você fazer uma história, você tem que fazer aquele enredo todo e depois ir criando as problemáticas. Você não pode chegar e fazer contar uma história em 2 linhas, não dá. Então você vai criando toda uma problemática e vai fazendo os rodeios. Eu vou mostrar para os nossos teleassinantes uma coisa interessante, porque às vezes em casa eles vão copiar. Em algumas dessas histórias, assim, de estando namorando alguém pela internet, tal. Então havia uma briguinha dessa aí, né? Sabe o que eu fazia? Eu saía. Só que eu entrava com outro nome. E continuava o namoro? Não, continuava o namoro não. Eu queria saber como é que ela estava com relação ao namorado. Que eu falava, escuta, você está namorando aquele sujeito? Você conhece ele por acaso? E começava, entendeu? Para ver a reação. E de repente você conhecia, você via que a menina estava firme, que o besta mesmo era você. Entendeu? Outros casos, você descobria que a menina era vadia mesmo, que o outro saía, ela já estava de barco ali. Então, olha, minhas teleassinantes, cuidado, porque às vezes um camarada dá uma voltinha e volta com outro nome e pega você pelo pé, tá bom? Internet é aquilo que você imagina e tudo que você imagina vale. Então não é bom ficar ligado a essa história, não. Bom, o livro será lançado amanhã. Amanhã, lá na Associação Comercial. Associação Comercial. Na sede, né? Às 19h30. E aqui nós temos o Marcos Coelho, ator e revisor de textos, que apresenta o seu romance, né? Ele que é de Campo Grande? Não, ele é daqui de Dourado. Ele é daqui de Dourado? Marcos Coelho? Caramba, não conheço não. E mais quem que apresenta o livro? Eu tenho o José Pedro Frazão, que fez o prefácio do meu livro. Ele é da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Fez um prefácio lindo, maravilhoso, toda com a linguagem da internet. Ficou algo bem diferente. Aproveitando a linguagem da internet. Aproveitando a linguagem. Não! Tá. Não, assim, ele usou, falando cibernética, internauta, essas coisas todas, entendeu? Aí ele começa se dirigindo aos leitores como os navegantes, né? Aí ele começa a discorrer tudo sobre como que é o livro, tudo com uma linguagem. Ele fala CPU, essas coisas, entendeu? O CPU, linguagem que os navegantes conhecem, né? Os navegantes conhecem. Desligue a sua CPU e reinicialize agora o seu computador original. Legal, né? Tem uma frase dele aqui que é interessante também, né? É o olhar poético que nos faz ver sempre uma novidade naquilo que estamos cansados de olhar. Que é a internet. É isso. Ele é magnífico. E a história dele prefaciar esse meu livro foi assim. Eu o conhecia há muitos anos na casa do saudoso professor Lins. E ele me presenteou com um livro dele, lindo, maravilhoso também o livro. Foi por causa daquele livro que eu senti então o desejo de um dia poder escrever um romance. Perfeito. Porque ele fez uma narrativa muito maravilhosa. Eu não sei se você conhece o livro dele. Como é que é o nome? Sob as águas do Aquidauana eu andei. Não vi. É uma Só história já linda, é lindo, maravilhosa. Né? É uma metáfora sobre Deus, Nossa Senhora, essas coisas. Uma história linda, 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 sabe? Extraordinária, extraordinária. Ao falar que andou sobre as águas, pronto, já dá para entender que tem coisa sobrenatural. Então faz aquela ligação de Jesus sobre as águas, aquelas coisas todas. E você não toma ciência disso. Você vai entrando na história e no final que você toma consciência que era isso que ele queria dizer, entendeu? Mas é uma história linda, maravilhosa. Então quando eu conheci que ele me deu esse livro, que eu li, eu me apaixonei pela ideia, pela cabeça dele, sabe? Uma cabeça maravilhosa. E aquilo ficou no meu coração. E quando eu finalizei esse livro, eu falei assim, e agora? Eu quero um prefaciador.
E eu comecei a pensar, pode ser esse, pode ser aquele. E tem uma outra amiga minha, que é a Heleninha de Oliveira, falou assim, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Eu falei assim, olha, Heleninha, eu tenho desejo de uma pessoa fazer o prefácio do meu livro. Ela falou, quem? Aí eu falei, José Pedro Frazão. Ele é da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Aí eu entrei em contato com ele, que eu liguei para ele, me identifiquei, falei quem era ele. Ele mora em Campo Grande? Mora em Anastácio. Anastácio. E ele é da Academia de Campo Grande. Aí eu me identifiquei, ele falou, não, eu lembro de você sim. Daí eu expliquei para ele, porque da ligação, é que eu gostaria de convidá-lo para fazer o prefácio do meu livro. Ele aceitou de pronto, e aquilo para mim foi uma satisfação muito grande, sabe? Uma honra muito grande, porque ele realmente é o escritor, sabe? E daí depois teve outras pessoas, o Brígido Ibanez aqui da Academia de Letras também, que foi o nosso presidente, né? Por várias vezes. Ele também fez um comentário muito bonito também no livro, ele foi um pré-leitor, né? Eu tenho o Valdir Guerra, que também fez comentário nesse livro, que também companheiro de página nosso lá no Progresso. Então, assim, os comentários que eu ouvi sobre o livro, sabe, foi que me incentivou a publicá-lo. Eu tenho um internauta, que é o Afonso Vincoleto, né, que é um amiguinho meu, jovem, tem menos de 20 anos. Ele leu o livro, e até, você me permite fazer a leitura do comentário que ele me deixou? Ele disse assim, bom, adorei, é uma história que realmente me prendeu, não queria esperar para ver o fim, fui lendo tudo, porque sou curioso demais, a história é linda, quem não gostaria de viver um amor tão profundo? Por mais que José e Regina estivessem tão longe um do outro, a distância não foi possível de separá-los. Lindo, Ivone, parabéns. E obrigado por me fazer pegar gosto pela leitura novamente. Um abraço. Olha, que legal. Então isso aqui, entre outras coisas, foi o que me incentivou a realmente querer publicar esse livro. Entendeu? Porque se ele, uma pessoa que não... só internet, não gosta de ler, não gosta de ter um livro na mão. Quando solicitado, eu entreguei os originais na mão dele. Falei, filho, lê para mim isso daqui e eu quero sua opinião. E ele acabou de ler e escreveu, ele não pensou duas vezes, foi uma coisa intuitiva, instintiva, né? Então, e essa foi uma das coisas que falei, não, acho que então dá para encarar, dá para publicar. Aí eu também tenho Heleninha de Oliveira, minha amiga, irmã, pessoal, minha confreira na Academia Douradense de Letras. Ela fez um pós-fácil, umas ponderações maravilhosas de todo o contexto do livro, entendeu? Então aqui ela faz como se fosse ela repassa todo o livro, ela faz uma análise, resenha do que ela faz uma análise do livro, sabe? Então, quando eu falei com o meu professor Magno Messirian também, eu falei, professor, dá uma lidinha nesse livro. Ele falou, Ivone, é uma história que dá para publicar. E ele fez esse comentário que você leu agora há pouco aqui para a contracapa do livro. E depois tem outras histórias, por exemplo, esse livro ele não é só em português e espanhol. Ele é um livro que ele também contém ilustrações, né? Então, essas ilustrações não fui eu que fiz. Essas ilustrações, quem me deu a ideia de fazer esse livro ilustrado foi o meu amigo Marcos Coelho, que é esse revisor e ator aqui. Perfeito. Quando eu convidei, nós passamos uma tarde inteira junto lendo o livro e ele fazendo as ponderações, né? Que ele terminou de ler, ele falou assim, Ivone, ele disse, se apaixonar essa história. Daí ele falou assim, por que você não usa ilustração no livro? Porque ele fala muito disso, fala muito daquilo, ela fala muito disso, muito daquilo. Põe umas imagens assim. Então eu tenho imagem deles namorando na internet, tenho imagem deles se beijando na internet de uma forma... beijo ao monitor, outro monitor. Entendeu? Tem eles se encontrando em determinado lugar, dentro de né? Que eles falam que eles gostariam. Na imaginação, né? Na imaginação dele, onde é que eles gostariam de se encontrar, tem, sabe? Essa imagem que, por exemplo, foi a minha amiga da faculdade que fez, a Rosângela, entendeu? E tem outras, eu demonstro o beijo deles, ele fala dos vestidos dela,
que ele gosta, entendeu? Então as meninas fizeram o desenho dos vestidos. Eu tenho, ele se vê que nem você falou, beijando pelo monitor. Super interessante. Dizem, não sei se é verdade, que daqui a um tempo a gente vai sentir o cheiro, né? Já pensou que é legal? Nosso diretor já está dando um sinal, fica louquinho. Bom, amanhã, 19 horas, na sede. Na sede. Pronto. Já se pode falar por quanto vai estar o livro? Porque assim a pessoa já vai, já ciente. Preço de lançamento, preço do dia, R$40. R$40. Aí depois a pessoa que se quiser adquirir, ela vai adquirir ali na Companhia dos Livros, que a Ângela foi uma pessoa maravilhosa, abriu as portas para mim, sabe? Assim, de uma maneira extraordinária. Ela por enquanto vai ser a minha representante. Quem foi que editou esse livro? Gráfica Viena. Gráfica Editora Viena, em São Paulo. Ah, de São Paulo. São Paulo. Que legal. Muito bem. Eu estou feliz da vida de ter essa menina aqui. E agora nós vamos pedir, inclusive, a proteção e a bênção de Deus para que a sua obra seja reconhecida por nós douradenses e por todas as pessoas que tiverem acesso a esse livro. Oração do dia. Que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. Que maravilha! Você sabe que isso aí, meu diretor, lembra uma outra história que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele reclama que está tendo doença, está tendo gripe. Espera um pouquinho, mas se ele diz que nada faltará, não faltará o que é bom e o que é ruim também, né? A todos nós teleassinantes, que nós vamos estar aguardando hoje às 23 horas e amanhã às 7 horas da manhã, num reprise fantástico desse nosso bate-papo gostoso, mostrando José, um romance virtual da minha querida amiga Ivone Macieski. Quero também pedir as bênçãos de Deus para todos, para aqueles que realmente sabem que viver a realidade do outro é muito mais importante, às vezes, do que querer levar esmolinha ou levar um dízimo, que tem gente que reclama, mas eu falo, tá? O amor que Deus prende-nos é na medida que nós nos prendemos aos nossos irmãos. Certinho? Um carinho especial para você, amor meu, e que seja um sucesso, não só a noite de lançamento, mas todo o livro, tá bom? Até às 11 horas, muito boa noite.